tu és espírito nobre, de coração. Não importa se a gente sabe falar bonito ou não. O que importa para Jesus é que quando nós chegarmos no mundo espiritual, como São Vicente de Paulo, ele vai nos perguntar: o que fizeste das tuas mãos? E tem um livro de Emmanuel, uma foto ou uma mão de Jesus, dizendo, o título diz, que trazes? Então, o que nós vamos levar deste mundo? É uma escolha nossa. E neste mundo, a nossa experiência está nesse sentido. Nós temos, sim, escolhas e podemos fazer. Nós vamos colher os melhores frutos se nós optarmos pelo caminho do amor, da fraternidade, sempre confiando em Deus, sempre acreditando que dias melhores. Se hoje a tempestade parece não parar, não tem importância do igual. Amanhã, como diz Bezerra de Menezes, é um novo dia. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao JAC. Hoje, sábado, 18 de abril de 2026, completa-se o aniversário de O Livro dos Espíritos, 169 anos. Nós, encarnados, né, e os desencarnados, e os espíritos, até fora do planeta Terra, estão jubilosos, os corações felizes, por mais um aniversário de O Livro dos Espíritos no planeta Terra, essa doutrina maravilhosa. Então, o nosso convidado de hoje para falar é o nosso irmão, né, Fabiano Selbach, da Sociedade Espírita Chico Xavier, de Porto Alegre, aqui do bairro Santa Fé. Então, ele vai nos falar O Livro dos Espíritos, 169 anos. Uma boa palestra a todos. Boa noite, meus irmãos. Estejamos em paz e com Deus. Que bom que todos conseguiram vir. Vocês sabem que nós nos aproximamos de uma casa espírita porque nós descemos, sim, para nós mesmos. No mundo espiritual, porque os espíritos continuam agindo sempre sobre nós. Cada um de nós aqui tem um amigo espiritual. Os espíritos vão chamar de anjo da guarda. Esses irmãos se incumbiram de nos orientar na nossa existência. E volta e meia, eles estão nos inspirando. E nos inspiraram a vir hoje aqui. E que bom que nós atendemos a essa inspiração. Diante de várias outras inspirações que nós temos durante o dia. E como nós somos dotados de livre-arbítrio, ou seja, a gente escolhe, os espíritos respeitam essas escolhas. E eles ficam felizes quando a gente atende esse pedido. Muito felizes. Por quê? Porque eles sabem que no nosso roteiro, lá no mundo espiritual, antes de vir para cá, nós havíamos prometido para nós mesmos, nesse projeto da nossa mudança íntima, de nos melhorarmos, né? Ou sermos pessoas diferentes, mais amorosas, mais fraternas. Bom, Jesus voltou, meus irmãos. Ainda temos irmãos nossos que estão esperando Jesus, né? Ele voltará. E ele voltou. Só que Jesus não voltou mais como era antes. Ele voltou diferente. Então, durante o período medieval, houve um ataque gigantesco das trevas no mundo espiritual. E eles, sabedores que Jesus estava novamente na Terra depois da Palestina, ele reencarnou novamente, ele volta novamente no movimento católico. E esse movimento católico ao qual Jesus vai vir, representado pelos líderes religiosos, e aí a gente abre uma ressalva, a igreja da época. Eles adentraram ali na igreja e foram deturpando o evangelho de Jesus. Foram colocando Jesus em lugares onde eles gostariam de estar. Na guerra, nos canhões, né, na perseguição. E em nome de Jesus se fazia muitas coisas. E deturparam a igreja. Vocês sabem como é que o parasita funciona? Por exemplo, o parasita, ele nunca destrói o seu hospedeiro. Ele usa o seu hospedeiro para poder propagar a sua infecção ou a sua peste. Quando ele não precisa mais, ele sai. Então, da mesma forma, os espíritos das trevas, e quando a gente fala treva, é todo aquele que não quer seguir o caminho de Deus, o caminho do bem, está em trevas. Então, esses espíritos adentraram a igreja, mas não para destruí-la,
e sim usando a estrutura para poder continuar propagando. E assim, como é que se destrói a ideia cristã? Não é tirando, não é destruindo o templo, é tirando a sua moral. Então eles tiraram o Cristo do período medieval. E hoje não muda muito. Hoje se tirou Jesus de todas as esferas que a gente vive. Então nós vemos assim, se os espíritos viessem aqui das trevas para sediar essa casa, eles não destruiriam ela, eles usariam ela. Então como é que eles se retiram? Tirando a estrutura moral, que é o Cristo. A partir do momento em que tu tira Jesus, eu não preciso mais perdoar, eu não preciso mais amar, eu vou disputar, eu vou querer saber mais do que o outro, eu vou querer lucrar e viver de Jesus, e não para Jesus. Então Jesus precisava voltar. E o Cristo chamou vários espíritos que viveram ainda no mesmo período medieval. Porque não era só trevas, havia espíritos iluminados. São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Agostinho, São Francisco de Paulo e vários outros que viviam naquele período, reunindo todos esses espíritos no espaço, no plano espiritual. E aí no corpo ele vai dizer, né? Ele vai dizer que fez um fecho de luz, porque eu posso quebrar uma vara, mas não várias, e ele então vai trazer novamente o seu evangelho, mas não mais Jesus em pessoa, o Espírito de Jesus, mas ele vai trazer o evangelho, ou seja, ele revive, ou redivive. Então, baseado assim, os Espíritos trazem para nós as obras que são chamadas fundamentais, ou basilares. Por exemplo, essa casa é uma casa muito grande. Para sustentar esse andar de cima, tem que ter colunas muito fortes e, ao mesmo tempo, uma fundação, né? Uma fundição forte lá embaixo. Então, qual é a base estrutural da instituição? É o que está lá embaixo, que a gente não vê. Aquilo que tem que ser muito bem amarrado para poder sustentar. E assim é o Espiritismo. Então, ele vai redesenhar, novamente, toda a estrutura religiosa da época que estava o quê? Deturpada, corrompida. Jesus deveria de voltar, sair dos cofres e ir para a simplicidade, porque na verdade Jesus ele veio nos tirar do materialismo e não nos travar do materialismo de novo, nos prometendo coisas. Não é isso? Então, como nós podemos ver aqui, ó, meus irmãos, deixa eu ver se pega aqui, ó. Esse é o chamado Pentateuco, ó, do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Baseado, então, nós vamos ter as 5 obras. Isso é chamado de Pentateuco, ou 5 rolos do Espiritismo. Então, Jesus, chamando os espíritos superiores, pede para que seja refeito novamente o que foi deturpado e corrompido e trazido nesses 5 rolos que nós estamos vendo aqui. Como é que tudo começou, então? Começou que em 1857, como o Charam trouxe para nós, uma noite, Allan Kardec foi convidado a ver. Vocês sabem o que era o shopping center da época de 1800, século XIX? Shopping center era os saraus. Vocês vejam nos filmes, assim, quando eles iam para aquelas festas, os bailes, com aquelas mulheres com aqueles vestidos lindos, redondos, e aqueles homens com aqueles chapéus compridos. A elegância no último. O bigode, então, voltou à moda. Não? Utilizado o uso bigode. Assim. São os espíritos reencarnados. Naquele período, então, era feito os grandes saraus. Quando houve, então, um estouro em toda a Europa, que começou a se manifestar espíritos nas casas das pessoas, a se darem comunicações, uma moça, uma senhora na época, uma poetisa chamada Delfim, ela era aquela dama da sociedade que promovia esses encontros, que eram chamados casamenteiros, os encontros para isso. Né? A coisa mais horrorosa que existia nessa época era morrer solteiro. E para a mulher era terrível. Quando uma mulher não casava nessa época, ela era jogada para os moceiros, para ser freiras, para os conventos. Porque daí ou ela virava professora e freira. Para vocês verem o nível que era a situação, né? Então todo mundo corria para lá, tem que casar. E aí o que acontece? A dama da sociedade, Delfim de Girardot, transforma a esses antigos saraus em mesas mediúnicas. E o que todo mundo iria fazer lá para perguntar para os espíritos?
se eu vou casar, ou se eu vou ficar rico, ou se o meu gado vai prosperar, ou se a minha fortuna, porque o nome na época era algo, se perdia a fortuna, mas não se perdia o nome. Né? O status de sheik ou de duque era algo que não se podia perder. Imagina se perder. Se pergunta, tanto é que se dava tanto valor ao que o outro fazia, que até hoje nós fizemos isso, para ver como nós mudamos pouco. Tu vai namorar, né? Ou ele trabalha onde? Veja bem, ele trabalha onde? Ou seja, o valor que ainda nós damos para onde tu vem, de onde tu vem. Como se hoje trabalhar bem ou não fosse grande coisa, né? Fosse mudar caráter. Mas na época, então, eles perguntavam isso. Até que Allan Kardec foi convidado a participar e ele viu as mesas. Então ele teve encontro, ele passou a observar, fez observações a partir daqui. Estou resumindo o resumo mais rápido, de anos assim, de estudos. E aí, então, ele passa a fazer esses estudos em casa, os espíritos se manifestam, e a partir de perguntas e respostas que foram feitas ali e vindo de outros lugares, porque às vezes vinham de Paris, vinham de Bruxelas, vinham da Alemanha, da Suíça, e vinham de todas as partes. Eles juntavam essas perguntas, os espíritos trabalhavam, ele foi ordenando, e ele viu que havia um que chama de um corpo de doutrina. Então ele traz para nós o Livro dos Espíritos. Por que Livro dos Espíritos, se foi ele que escreveu? Porque não é dele. É Livro dos Espíritos, não dele. Não era do Kardec. Ele apenas organiza toda a obra, todas as perguntas, todas as respostas, e aí vai formular esse livro. E aí nós temos no Brasil, como indicação para nós, particularmente do Luiz Olímpio Guion Ribeiro. Segundo Emmanuel, esse é um dos maiores e mais respeitáveis tradutores do Livro dos Espíritos. E o Luiz Olímpio Guion Ribeiro traz para nós, então, em 1875, a publicação do Livro dos Espíritos. Eu trago aqui para vocês verem, ó, essa era a capa do Livro dos Espíritos na França. Não existia gráfica como nós temos hoje no sentido de imagens. Hoje nós estamos no boom da inteligência artificial. Naquela época não existia nem o artificial, que dirá inteligência, porque a capa ali parecia um jornalzinho amarelo. Mas era o que mais importava, era o conteúdo. Eu livro dos Espíritos da França. Então, a questão, eu trago para vocês, para nós fazer passeio, como é que é esta obra que vai ser inaugurada no dia de hoje, que nós estamos fazendo aniversário. Olha como é que ela funciona. Então, nós temos o primeiro livro, a Gênese, que vai sair dessa pergunta, é o primeiro livro que surge, apesar de ele ser o primeiro livro que se relaciona à primeira etapa, ele foi o último a ser escrito. Então, a Gênese é o princípio das coisas, o livro dos médiuns, a nossa relação com os espíritos, o livro da alma, o Evangelho segundo o Espiritismo, e para onde eu vou, céu e inferno. Então, esses são chamados a codificação espírita, ou o Pentateuco espírita, os 5 rolos, ou seja, o Velho e o Novo Testamento sendo novamente estruturado por Jesus. Novamente, Jesus retorna à Terra e redesenha toda a estrutura cristã da sua época, em nova época mais moderna, unindo ciência, filosofia, fé para todos nós, e religião. O objetivo do Livro dos Espíritos, meus irmãos, é fazer exatamente isso, trazer Jesus de novo. Eu trago aqui o Cristo com a lamparina, porque é o símbolo, quando em sua parábola ele vai dizer, não coloqueis a candeia, o candelabro, que tem a vela, debaixo do alqueire, que é aquele pedestal que a gente coloca. Por que não pode ser colocado embaixo? Porque se a gente coloca a luz por baixo, ela ilumina parte do ambiente. Se a gente coloca por cima, ela ilumina todos. A luz está em cima porque ela tem um objetivo, iluminar a todos. Então, o seu evangelho novamente deveria voltar a iluminar a todos. E o pedagogo era responsável de tornar isso, porque a linguagem das obras básicas ela é simples e profunda ao mesmo tempo. O espírito, para reencarnar no plano físico, necessita de um corpo adaptado à sua experiência. Então, a ciência vai dizer, nesses espíritos, eles vão dizer para nós que nós, o carro-chefe, né, do espiritismo é a reencarnação. E para que a gente volte a uma nova reencarnação, nós precisamos de um corpo. Como um astronauta precisa vestir uma roupa para estar em outro planeta.
Da mesma forma, a sua psique necessita também se ajustar. Neste momento é que ele se fecha criando um eu, um ego. Então ele reencarna no novo mundo, se fecha nesse novo mundo criando esse ego quer dizer esse eu nesse mundo, e esse eu nesse mundo esquecendo tudo que foi do passado. Então isso foi deturpado no período. Foi retirado o processo da reencarnação e foi colocado ressurgir como um batismo, quando na verdade é a reencarnação voltada a ter uma nova existência. E Jesus nos redesenha, no Livro dos Espíritos, nos dizendo que há uma lei de causa e efeito. Ninguém está nesse mundo à mercê, e que todos aqueles que fazem as coisas boas ou ruins serão responsáveis, né? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, vamos para o inferno eterno? Não vamos. Estamos fadados a morrer e nunca mais ver? Isso é uma tortura. Pensem numa mãe e num pai, por exemplo, que tem um filho que precisa desencarnar em eternidade. Dizer isso para um pai e para uma mãe, que ele nunca mais vai ver o seu filho, é uma tortura. Isso é uma tortura. E a doutrina espírita vai dizer para nós em que se funda a nossa doutrina: a reencarnação. Na verdade, ninguém morre. O Espiritismo vai dizer que ninguém morre. Meus irmãos, ninguém morre. Os nossos entes queridos que já partiram continuam vivos. Vivos. O Livro dos Médiuns vai nos dizer que a mediunidade é o intercâmbio que nós temos com esses espíritos, porque eles estão sempre em nós, sempre atuando em nós. Eles estão sempre convivendo conosco, nos inspirando, e nós agimos e reagimos uns sobre os outros nessa questão da mediunidade. Este porvir do nada, que o céu e o inferno vai dizer, né, essa sensação de que morrer, não tem nada mais, tudo se foi. Então eu não tenho uma esperança de um porvir, e ele vai redesenhar no livro Céu e Inferno, junto com os espíritos, e vão dizer: todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido o seu coração rejubilará. De que serviriam então essas aspirações se não fosse assim, meus irmãos? Se nós não tivéssemos a esperança de que vale fazer o bem? Para que estudar então? Para que investir em nós ou nos outros, se tudo vai terminar? Essa é a pergunta, Kardec. Mas não. Os Espíritos vão dizer que esse porvir e o nada se redesenha em si. Se nós pudéssemos dizer a outra pessoa que todo conhecimento, tudo que tu faz de bom, terás de volta. Ah, mas eu fiz isso e passou. Não. Para Deus, nada passa. Se nós não usamos nessa existência o nosso conhecimento, ele é nosso patrimônio. Tudo é nosso patrimônio. Tudo que eu fizer de bom para a sociedade, eu não preciso ter aplausos da sociedade. Porque muitas vezes nós temos ainda, por enquanto, uma sociedade que dialoga no toma lá, dá cá, eu te dou e tu me dá. Não acreditam ainda no bem silencioso. Mas este bem está registrado em nós. Aquilo que tu fez de bom está registrado em ti. Nunca te arrependas de fazer o bem. Nunca, jamais. E segue fazendo bem. O Código Penal, que ele redesenha, então, no livro Céu e Inferno, vai dizer exatamente isso, que nós somos sempre muito livres para semear, mas obrigatoriamente vamos colher. Todo aquele que planta rosas na vida, colherá rosas. Todo aquele que planta veneno, colherá veneno. Então, meus irmãos, há uma lei de causa e efeito, há uma justiça divina. Não se preocupem. Tudo que é nosso, diz Chico Xavier, dará jeito de nos encontrar. Aquilo que nos pertence. Ele vai redesenhar e vai dizer que a ideia que a igreja do passado nos deu sobre anjo e demônio, de um homem parecido com um animal, e um anjo, né, sempre com asas, eram arquétipos simbólicos, verdadeiros, sim, mas não como se apresentam as imagens. Vai dizer Allan Kardec no livro Céu e Inferno, quando ele diz o que é anjos e o que é demônios. Então,
O símbolo sempre da arte, ela é simbólica. A arte ela é estrutural de leitura. Então, por exemplo, nós podemos ver ali naquele homem com guampas, com aqueles olhos, né, desafiadores, sorriso debochado, né, pisoteando sobre os outros, é um símbolo de todo aquele que pisoteia sobre a sociedade, que rouba, que furta, que corrompe a educação, corrompe a criança, corrompe a juventude, que tira dos cofres públicos, que tira a esperança, que rouba, que massacra, que mata. Esse é o símbolo daquele que está desviado, ou seja, está fora de Deus. E o símbolo do anjo, como Kardec vai dizer, simboliza asas, porque nós não podemos mais ter asas nem ter guampas, nós simboliza o equilíbrio. Os antigos aqui sabem que quando a gente tinha galinha no quintal, e aí a gente não gostaria que a galinha pulasse a cerca para o vizinho do lado, o que a gente fazia, né? A gente cortava uma asa dela, né? Uma. Por que a gente cortava assim as peninhas? Não é asa, tá? As peninhas assim. Sabe por que a nossa mãezinha fazia, meu pai? Porque daí ela se desequilibrava e ela não conseguia voar. E aquilo desequilibra. Então, quando nós temos as duas asas, o amor e o conhecimento equilibrado, nós podemos ir voar. Voar é o símbolo de ir mais além. Então, não é as asas em si, mas o equilíbrio. Então, entre um olhar e outro, afável da mulher, que representa ali, né, o arquétipo feminino da mãe, apegado com a mão no peito, simbolizando a fraternidade, o amor, tem o outro que pisoteia. Então, são símbolos, não especificamente aquilo ali. Mas ele vai dizer, de fato, se nós olharmos, são verdades no sentido de arte que nos ensina. Então, aquele que encontrou Deus está em paz, como diz ali o anjo. E está com as duas asas porque ele pode voar. O outro se mostra como um animal porque ele ainda quer viver no instinto das coisas, da posse, do chão, do interesse. Então ele fica nessa estrutura. Então Kardec vai desenhar nessa parte do livro dos Espíritos, do céu e inferno, o que é anjo, o que é demônio. Vocês percebem que é o Cristo junto com Kardec refazendo novamente o seu evangelho para nós. Sede bons e caridosos, de São Vicente de Paulo. A moral nossa cristã, exarada então do Evangelho segundo o Espiritismo, eu encerro para nós com essa mensagem de São Vicente de Paula. Ele viveu no período de Kardec, juntamente com vários espíritos nobres daquela época. Era um católico fervoroso que entendeu a moral, o amor. Vocês sabem que para Jesus não importa a fé, não importa o caminho, mas nós podemos e devemos ser fraternos, amorosos. Quem conhece, meus irmãos, não pisoteia, ilumina. Diz o apóstolo Paulo, como eu hei de conhecer, se não houver quem me ensina? Então, quem conhece não humilha, ensina. Quem ensina é nobre, é espírito nobre. Se tu faz isso, se tu ensina, se tu conduz, tu és espírito nobre, de coração. Não importa se a gente sabe falar bonito ou não. O que importa para Jesus é que quando nós chegarmos no mundo espiritual, como São Vicente de Paulo, ele vai nos perguntar: que fizeste das tuas mãos? E tem um livro de Emmanuel, uma foto ou uma mão de Jesus, dizendo, o título diz, que trazes. Então, o que nós vamos levar deste mundo? É uma escolha nossa. E neste mundo, a nossa experiência está nesse sentido. Nós temos, sim, escolhas, e podemos fazer. Nós vamos colher os melhores frutos se nós optarmos pelo caminho do amor, da fraternidade, sempre confiando em Deus, sempre acreditando que dias melhores virão. Se hoje a tempestade parece não parar, não tem importância do irmão. Amanhã, como diz Bezerra de Menezes, é um novo dia, é um novo sol que se abre para todos nós. São Vicente de Paulo nos ilumine todos nós e nos inspire na nossa caminhada, assim como ele olhou para aquelas crianças da Guerra da França e estava vendo toda a França ser dizimada, junto com a irmã Rosália, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que auxiliou, junto com ele, a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a fraternidade em meio ao caos. Que possamos voltar em paz. Um abraço.